Maravilhoso e eterno Deus, na tua santa e bendita presença, estamos na tua casa, Pai. Casa de oração, onde o Senhor determina bênçãos e vitórias. Neste momento, prepara o nosso coração como terra fértil para receber a preciosa palavra, a semente para os nossos corações. Usa o teu filho, Senhor, que se preparou para esta lição, que ele possa transmitir tudo aquilo, Senhor, que o Senhor tem colocado no seu coração nesta manhã. Fala conosco, Pai, nos ensina o caminho verdadeiro ao qual devemos seguir. O Senhor é o caminho, a verdade e a vida, e sabemos que ninguém vem ao Pai senão por Ti. Nos dá, Senhor, uma lição abençoada. Abençoa o Teu servo, Senhor, com graça, com unção, porque ele se preparou para transmitir esta lição, Senhor. Tudo eu te peço, te rogo e já te agradeço, Pai, no Teu santo, bendito e eterno nome. Amém e amém, Jesus. Glória a Deus. Saúdo a igreja com a paz do Senhor, saúdo ao Madur com a paz do Senhor. Estamos aqui juntos hoje, pastor, porque o professor da lição da Umadur foi chamado para tirar serviço no quartel, não pôde estar aqui, mas como a lição é a mesma, sempre é a mesma lição que a igreja recebe nos adultos, é o que a juventude estuda. Por isso estamos sempre numa mesma comunhão, no mesmo propósito e no mesmo projeto diante da presença do Senhor. Então a Umadur está presente na escola bíblica e isso é uma alegria para nós. Hoje nós estamos num corpo só, para a honra e glória do Senhor Jesus. Querido, abra a tua lição aí. Quem não trouxe, quem não tem a revista, abra a Bíblia em Romanos 3:20 e 3:20 e depois do 3, do 9 ao 20. Enquanto os irmãos vão encontrando, vão me dando um sinal com glória a Deus. E vai adorando, vai louvando e bendizendo o nome do Senhor. Queridos, estamos na presença do único e verdadeiro Deus. E Deus prometeu derramar a sua presença quando nós nos reuníssemos diante do seu santo e bendito nome, o nome de Jesus. Lição de número 2, do dia 9 de julho de 2023. E o título desta lição nesta manhã é A Deturpação da Doutrina Bíblica do Pecado. O texto áureo vai nos dizer: por isso nenhuma carne será justificada diante dele pelas obras da lei, porque pela lei vem o conhecimento do pecado. Romanos capítulo 3, versículo 20. A verdade prática vai nos dizer nesta manhã, queridos, o pecado de Adão arruinou toda a humanidade. Contudo, Jesus Cristo pode regenerar eficazmente o pecador. Leitura bíblica em classe vai nos dizer nesta manhã. Vou ler o primeiro versículo, depois vocês repitam os outros. Pois que somos nós mais excelentes? De maneira nenhuma, pois já dantes demonstramos que tanto judeus como gregos, todos estão debaixo do pecado. Glória a Deus. Esta passagem bíblica, o escritor está dizendo que todo ser humano está debaixo do pecado. Queridos, sentar, queridos, dando glória a Deus.
fazendo desta escola bíblica um culto. Aleluia, nesta manhã. Glória a Deus, nós vamos estudar sobre a deturpação do pecado. Glória a Deus, bendito seja o nome do Senhor. A introdução vai nos dizer: a queda no Éden transmitiu à humanidade a inclinação do coração humano ao erro. Por isso, a regeneração é o único meio possível de desfazer as consequências do pecado, em que a natureza humana só pode ser transformada pela obra de Cristo. Não obstante, por influência de teologias modernas, a doutrina do pecado vem sendo deturpada, quer dizer, distorcida e enfraquecida. Este processo abriu as portas para a normalização do pecado em muitos lugares denominados cristãos. Nesta lição vamos estudar o perigo dessas teologias para a ortodoxia cristã. Nesta lição nós vamos estudar nesta manhã o perigo dessa distorção da teologia do pecado. O que é pecado, o que era pecado não. O que continua sendo pecado para o mundo hoje não é mais pecado. E alguns lugares denominados cristãos já estão aderindo a essa teologia enfraquecida, deturpada do pecado. Tópico 1. O ensino bíblico da natureza pecaminosa. Definição de pecado. Dentre os termos para pecado, destacamos o substantivo hebraico chatá, cuja raiz significa errar o alvo. Em hebraico, a palavra chatá, ela quer dizer errar o alvo. E o seu correspondente grego, harmatia, que possui conotação de erro moral. Assim, a Bíblia define pecado como transgressão da lei de Deus. A palavra abrange não apenas errar o alvo, mas deliberadamente acertar o alvo errado. Trata-se de rebelião, desobediência contra Deus e a sua palavra. Queridos, pecado tem o significado, a conotação de desobediência deliberada do ser humano, de não obedecer à lei de Deus, ao próprio Deus e à sua palavra. Este é o significado da palavra pecado: rebelião contra a palavra de Deus e ao próprio Deus. Além disto, o que o pecado nos traz? Além disso, a lição vai nos dizer nesta manhã que o pecado nos afasta da presença de Deus. Vai dizer assim: além disso, o pecado afasta o homem de Deus, fazendo-o pecar contra o seu próximo, e por se omitir em fazer o bem. Portanto, o pecado é a condição de um homem não regenerado. O pecado, ele habita naquela pessoa que ainda não teve fé em Cristo. A pessoa que vive o pecado é porque ela não aceitou a fé na palavra de Deus e Cristo como seu único e suficiente Salvador, e não entendeu que ele só pode ser liberto do pecado, da desobediência, por Cristo Jesus, pelo sacrifício da cruz, pelo sangue derramado, pela fé no sangue de Cristo, que a Bíblia vai nos dizer que o sangue de Jesus nos lava, nos purifica de todo o pecado. Este é o único meio do ser humano ser liberto do pecado. É a fé em Cristo e na sua obra expiatória do Calvário. E eu aprendi que a obra de Cristo no Calvário foi a única obra perfeita, aleluia, em favor da redenção do ser humano. Glória a Deus, bendito seja o nome do Senhor. Portanto, o pecado é a condição do homem não regenerado. E olha só o que a lição vai nos dizer nesta manhã. E o pecado só pode ser expelido, mandado embora, por meio de um novo nascimento. E esta reconciliação do homem com Deus só é possível em quem? Em Cristo Jesus. E o irmão disse nesta manhã que Jesus é o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vai a Deus se não for por Cristo. O homem só vai chegar até a Deus através da pessoa e da fé no Salvador e no sacrifício vicário da cruz, aonde Jesus derramou o seu sangue pelos meus e pelos teus pecados.
A universalidade do pecado, subtópico 2 vai dizer assim, que o pecado se tornou universal, abrangente a toda a humanidade. O ser humano ele foi criado em estado de inocência, sem pecado, perfeito. Olha só o modo como o ser humano foi criado. Lá no Éden, quando Deus criou Adão, a Bíblia vai nos dizer que ele era um homem inocente, sem pecado, perfeito e dotado de livre arbítrio. Glória a Deus, bendito seja o nome do Senhor. E nós ficamos a pensar, queridos, como seria nós sermos perfeitos? Nós termos a nossa mente inocente de não fazer o mal, de não maquinar o mal, pastor. Seria maravilhoso, como Adão era. Adão era assim, mas Adão também tinha o livre-arbítrio, tanto que a lição vai nos dizer aqui, porém o primeiro homem tomou uma atitude. O ser humano, ele precisa tomar uma atitude todos os dias na sua vida. Nós, servos de Deus, temos que tomar uma atitude todos os dias, de levantarmos pela manhã, chegarmos diante da presença de Deus e dizer: Jesus, nós te amamos por tudo que fizeste naquela cruz. Aleluia, nós te amamos, Senhor, porque derramaste o teu sangue pelos meus pecados, e eu posso chegar diante de Deus através do Senhor nesta manhã. Glória a Deus. Mas Adão tomou uma decisão, queridos. Ele escolheu desobedecer a Deus, e a sua queda corrompeu toda a humanidade. A lição vai nos dizer que o pecado de Adão foi transmitido toda a raça humana. A Bíblia vai dizer que todos nós nascemos em pecado. Nós herdamos, a raça humana herdou o pecado. O primeiro pecado lá do Éden foi colocado na minha e na sua vida, irmão Alberi. Mas louvado seja Deus que nesta manhã nós estamos aprendendo que nós somos libertos do pecado através do sacrifício de Cristo. E nós cremos verdadeiramente que a palavra do Senhor é a única verdade que existe. Glória a Deus, bendito seja o nome do Senhor. Assim, a partir da queda, todos os seres humanos nascem em pecado. Portanto, o pecado não é passado adiante meramente pela força do mau exemplo, mas é algo característico à natureza humana. Já está dentro de nós, quando nós nascemos, já recebemos essa herança de Adão. Mas a Bíblia vai nos dizer, queridos, que o sangue de Jesus, e que quando nós aceitamos a Jesus e confessamos diante da multidão que está na igreja e nas águas do santo batismo, quando nós perguntam: aceita Jesus como teu único e suficiente Salvador? Nós levantamos as mãos ao céu, sim, aceitamos. Ali cai o poder do pecado sobre a nossa vida. O Espírito Santo vem sobre nós e nos faz mais que vencedor. E somos libertos dos grilhões do pecado. Glória a Deus, bendito seja o nome do Senhor. Em consequência disso, todo ser humano está debaixo do pecado e da condenação da morte. Queridos, nós somos libertos, queridos, da escravidão. Glória a Deus. Quando nós não tínhamos Jesus, nós fazíamos tudo o que o inimigo da nossa alma nos mandava fazer. Nós fazíamos tudo aquilo que era desobediência. Nós éramos escravos do pecado. Nós éramos escravos do sistema mundano. Aleluia. E nós hoje não somos escravos, porque somos livres em Cristo Jesus. E nós somos libertos da condenação da morte. Qual morte, irmão Carlos? A natureza humana, a ciência vai nos ensinar que o ser humano cresce, nasce, cresce, reproduz e morre. Isso é certeza. Mas aqui a lição está falando da morte da alma. Nós somos livres do inferno. A nossa alma vai subir aos céus e nós vamos chegar diante de Deus para uma eternidade inteira de paz, de gozo, de alegria no Espírito Santo, para aqueles que são livres do pecado. Glória a Deus. Subtópico 3, querido, vai dizer a corrupção total. O que é a corrupção total do ser humano?
é o estado de corrupção mental, moral e espiritual da natureza humana. Nesse aspecto, a inclinação para fazer o errado é resultado do pecado. Por causa da queda de Adão lá no Éden, todas as áreas do nosso ser foram corrompidas. Esta corrupção impede o homem de tomar iniciativa no processo da regeneração. Este pecado que está sobre o ser humano impede o homem de chegar até a Deus. Por isso que eu amo a palavra de Deus, queridos. Por isso que eu amo esta palavra que transformou a minha vida. Porque a Bíblia vai dizer, pastor, que não foi nós que escolhemos a Jesus. Foi Ele que nos escolheu a nós primeiro. Aleluia, foi a iniciativa do Senhor. Aleluia, nos salvar por amor a minha e a tua alma. Porque de nós mesmos, no nosso pecado, nós nunca teríamos tomado uma decisão sem que Deus antes tomasse decisão pela minha e pela tua vida. Se nós estamos aqui porque a Bíblia diz que Jesus nos amou primeiro. Porque nos nossos pecados que nós vivíamos, na vida pecaminosa que tínhamos antigamente, nós não teríamos condições de nos achegarmos diante da presença de Deus. Mas Deus sempre encontra um meio para que o ser humano tenha um encontro com Ele. E na minha vida Deus usou uma moça, eu chamo ela de Mamãe Margarete. Margarete Salles, corajosa, uma mocinha, uma jovenzinha, chegou em mim e disse que Jesus me amava. Foi o modo como Jesus encontrou de chegar a mim, porque eu mesmo, no meu pecado, nunca ia conseguir chegar até diante de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. E o pecado, queridos, nunca vai deixar o ser humano chegar diante de Deus. Mas Deus, por nos amar, aleluia, entregou o seu único filho a morrer morte de cruz, para que todo aquele que nele crê nunca mais pereça, mas tenha a vida eterna com Ele nos céus. Glória a Deus, bendito seja o nome do Senhor. Bendito seja o Deus Todo-Poderoso. Por causa da queda, todas as áreas do nosso ser foram corrompidas. Essa corrupção impede o homem de tomar a iniciativa no projeto da regeneração. Ele só pode ser liberto do pecado após o convencimento do Espírito Santo. Glória a Deus, o pecado não deixa o homem chegar, mas quando o Espírito Santo vem ao nosso encontro, Ele nos convence do pecado, do juízo e da justiça. Glória a Deus, nos faz entender os projetos de Deus, para que nós venhamos nos aproximar de Deus. Glória a Deus, seja a vontade de Deus cumprida em nosso meio nesta manhã. Glória a Deus. Sem essa ajuda divina, ninguém pode ser transformado, queridos. Se o Espírito Santo não se achegar no ser humano, não convencê-lo, não tem outro meio de o ser humano ser regenerado, transformado, curado, liberto do pecado. Só existe um meio, o Espírito Santo, aleluia, que traz a virtude do sacrifício da cruz para a vida do ser humano, para que ele seja transformado. Ou seja, o livre-arbítrio precisa ser divinamente restaurado. Somente por meio da graça o homem recebe a capacidade de crer, arrepender-se e ser salvo. E a palavra de Deus diz que a salvação é pela graça. Não partiu de nós. Glória a Deus, e nem pelas obras. E é dom de Deus. Foi pela graça e é pela graça que nós vencemos o pecado. É pela graça que estamos nesta manhã na presença do Senhor. Aprendendo nesta manhã, fortalecendo a nossa fé, que em Cristo o pecado não tem poder sobre a nossa vida. Glória a Deus, enquanto nós vivermos na presença de Deus, Deus vai nos dar a graça de vencer o pecado todo dia, queridos.
Desta forma, a libertação do pecado não provém de nenhum esforço humano, mas é gratuita e divinamente ofertada. E nesses dias Deus tem ofertado a sua graça, aleluia, para que o ser humano se achegue à presença de Deus e seja livre do pecado. O pecado é a transgressão da lei de Deus. Por ele o ser humano foi totalmente corrompido, mas através do sacrifício de Cristo, pela fé na palavra de Deus, o homem vence e é liberto do pecado. E nós estamos falando nesta manhã sobre as distorções, queridos, a respeito da doutrina do pecado, porque a Bíblia diz que pecado é pecado, pecado gera morte, e a morte da alma, e a morte da alma é o quê? É o inferno. Eternidade longe da presença de Deus. E no tópico 2 aqui nós vamos ter as teologias modernas. Nós temos o primeiro subtópico aqui, a teologia do pecado social. A tese do pecado social remonta aos concílios, olha só, católicos de Medellín, 1968 na Colômbia, e de Puebla, 1979 no México. Essa tese defende que o pecado é algo que se constrói por meio de estruturas opressoras, tais como pobreza, injustiça e desigualdade. Lá se reuniu alguns padres da Igreja Católica nesses dois países e, com falta de entendimento da verdade do Evangelho, eles construíram uma tese, teceram uma tese que defende que o pecado é algo que se constrói por meio de estruturas opressoras, que o ser humano, ele peca por causa da desigualdade, ele peca por causa da injustiça, ele peca por causa da pobreza, e a Bíblia vai dizer a verdade que o ser humano peca quando desobedece às verdades de Deus e o próprio Deus. Dessa maneira, a redenção do pecado não se restringe ao aspecto espiritual, sendo preciso tratar questões sociais. O pecado deixa de ser tratado no nível moral e passa a ser considerado no nível econômico e social. A mudança de ênfase do pecado original, natureza humana, para o pecado social estrutural, enfraquece a responsabilidade moral do pecador. Então deixa de se enfatizar a causa para explorar os sintomas. A partir daí, resolver as questões sociais é visto como solução para o problema do pecado. Naturalmente, essa é uma deturpação do ensino bíblico a respeito do pecado. A teologia da libertação. A teologia da libertação, ela tem afinidade com as ideias socialistas e comunistas de Karl Marx. Esta teoria busca libertar o oprimido das estruturas opressoras da sociedade. Ela nasceu na década de 70, com Gustavo Gutierrez no Peru e Leonardo Boff no Brasil. Para eles, o estudo teológico não deve estar centrado em doutrinas bíblicas para liberar o homem do pecado, mas na indignação social para libertar o homem da injustiça social, econômica e cultural. O idealista, as ideias desses homens é que o pecado não está mais naquilo que o homem transgride a lei de Deus, mas em si, naquilo em que o homem faz perante a sociedade. Agora nós vamos estudar mais adiante algumas coisas a respeito, queridos, do pecado para os dias de hoje, no como a sociedade mundana vê essa situação do pecado. E aqui vai dizer assim, essa teoria busca libertar o oprimido das estruturas opressoras da sociedade. Ela nasceu em 1970. Para eles, o estudo teológico não deve estar centrado em doutrinas bíblicas. A teologia moderna, ela vai dizer que não precisa da Bíblia para direcionar os passos da sociedade humana. Ela precisa de direitos humanos que distorcem toda a teologia do pecado. Os direitos humanos hoje ele centraliza o ser humano como centro da atenção do mundo, tirando Deus como centro e arquiteto da sociedade humana.
Aqui vai dizer assim, ó, mas libertar da indignação social para libertar o homem da injustiça social, econômica e cultural. Deste impulso surgem teorias de culto emancipatório. Hoje nós temos essa teologia de gênero, transgênero, raça, teologia da mulher, que mulher tem todos os direitos igual ao homem, que mulheres não aceitam mais o casamento tradicional em que o homem é o patriarca da casa, que o homem é o cabeça da família. E isto, queridos, tem entrado no meio que se diz cristão, aonde hoje as mulheres não querem mais se sujeitar aos maridos, não querem respeitar os maridos. Teologia da mulher dos últimos dias, o empoderamento da mulher que está querendo tomar, queridos, o lugar do sacerdote da casa. Eu trabalho com pessoas diariamente e eu vejo, sabe o que, pastor? Eu vejo mulheres que acabam se formando em boas faculdades e que elas, se o marido não sujeita, se ela ganha um pouco mais que o esposo e o marido não sujeita, ela larga o marido porque ela não precisa mais dele. E isso é um pecado. Isso é uma distorção da palavra de Deus. A Bíblia vai nos dizer que a mulher tem que ser submissa ao seu esposo, submissa, queridos. Não é andar debaixo dos nossos pés, é do nosso lado, nossa companheira, nossa adjuntora, debaixo do nosso braço, do marido, para cuidarmos. Mas ela nunca vai poder ser o cabeça do lar. O sacerdote do lar, Deus instituiu o homem. E essas teologias modernas estão sendo pregadas. Hoje nós temos consagração de pastoras. Nós temos a esposa do pastor e chamamos a sua esposa carinhosamente de pastora. Mas é carinhosa, não é um ministério. Não é um ministério. Mulher não foi chamada por cabeça, foi chamada para adjuntora. O pastor da igreja é o pastor Argemiro. E as distorções estão acontecendo, queridos, no meio evangélico, no meio do cristianismo. E nós temos que tomar cuidado para não aceitarmos certas doutrinas erradas, errôneas, que estão se infiltrando devagarinho no meio da igreja. Nós temos aí os direitos humanos, que o ser humano, ele da doutrina do pecado e a lei humana quer fazer nós aceitarmos. Eu vim escandalizado nesse último congresso que eu tive com a minha nós vimos meninos de 30 anos de idade. Nós vimos meninos de unhas pintadas, cantando em corais. E Jesus disse: eis que venho sem demora, guarda o que tens, para que ninguém te tome a tua coroa. E ao vencedor falei coluna no templo do meu Deus. Apocalipse 3 diz: e dele nunca mais sairá, guarda o que tens. Glória a Deus, bendito seja o nome do Senhor. Subtópico 3. Liberalismo teológico. Após a reforma protestante de Martim Lutero, os pais da fé, ali, floresce o liberalismo teológico, onde a razão, olha só,
é colocada acima da revelação a revelação divina, aonde é a razão é colocada em cima da revelação divina. Esta palavra razão nós podemos trocar pelo achismo. Eu acho que é assim. Eu penso que é assim. Quantas vezes, pastor, nós se debatemos com essa situação? Quem é líder, quem foi dirigente de congregação, irmão Alberi? Nós temos que acertar certas coisas com alguns irmãos e falamos biblicamente e eles dizem, não, mas eu acho que é assim. A razão, mas eu penso que é assim. Não olham mais para o que diz a Escritura. Eu acho que é assim. Às vezes nós conversamos com alguns jovens de outros meios e quando se bate em questão doutrinária bíblica, não em costumes, questão doutrinária bíblica, diz, mas lá o pastor diz que é assim. Mas eu também acho que é assim. E uma coisa bem simples que ele diz que eu ensino para a juventude, uma coisa bem simples que nós vemos. Às vezes nós vemos alguns crentes, vêm para o culto de jovens, moços, vinham com touca, com boné, para o culto. Porque da onde eles vinham era normal, era comum. E a doutrina bíblica vai dizer que o homem que ora a Deus com a cabeça coberta, desonra a própria cabeça. É simples. Mas quando há distorções, quando não há um ensinamento bíblico, a pessoa faz o que é errado achando que é certo. E é por isso que nós estamos aqui, estudando nesta manhã, a respeito da distorção da doutrina do pecado. E o liberalismo é isso aí, o liberalismo teológico é assim, a razão é colocada acima da revelação divina. Porque eu acho que é assim, porque Deus não vai me condenar por isso, porque Deus não vai me condenar por aquilo, tanto que a Bíblia diz que pecado continua sendo pecado. E o resultado disso tudo é a inspiração, como resultado disso, a inspiração, a inerrância, a infabilidade das Escrituras são questionadas. Milagres e sobrenatural são considerados mitológicos, muitos já não creem mais em milagres. Tudo era mito, tudo não existe. As doutrinas da fé são reinterpretadas e resignificadas. Que nem nós vemos aí os artistas do mundo, os ícones mundiais dizendo que a Bíblia tem que ser o quê? Reformada, reescrita. Distorção. Distorção, queridos, da doutrina do pecado. Deturpação da doutrina do pecado. Estão distorcendo. E se nós não ensinarmos a verdade, se a igreja não se posicionar, essa geração que vem vindo atrás, pastor, não vai crer mais em Deus. Não vai ter Jesus como seu único e suficiente Salvador. Porque as doutrinas básicas, as doutrinas do pecado, a respeito de pecado, vai ser retirada. Se a Bíblia for reformulada. Nós temos versões bíblicas que já estão faltando algumas palavras. Está sendo retirado alguns contextos bíblicos para ficar light, porque tudo é amor. Mas Deus também é justiça. E Ele é justo, a sua balança é justa. Glória a Deus, bendito seja o nome do Senhor. Troca-se a mensagem da salvação de arrependimento, confissão de pecados, mudança de caráter, por uma visão progressista que enfatiza a transformação social pelo paradigma do marxismo. Assim o pecado é relativizado e o ecumenismo religioso é propagado. Eu quero falar a respeito de ecumenismo religioso nesta manhã. Eu batalho muito com a juventude da igreja para dar um ensino genuíno da palavra de Deus para eles. E às vezes aparece algum grupo de jovens de outros lugares que se dizem cristãos, mas que não tem as doutrinas bíblicas que nós temos na Assembleia de Deus. E eles, porque o irmão fulano, porque o irmão ciclano. E eu questiono eles. Eu digo, meu filho e minha filha, esse irmão, ele professa a mesma fé que tu?
ele professa as mesmas doutrinas bíblicas que tu, ele crê nas mesmas doutrinas que tu crê e que tu vive. Não, irmão, lá é diferente. Muitos dirão, Senhor, Senhor. Só porque professam que Cristo é o Senhor, mas não vivem as verdades bíblicas, não quer dizer que são irmãos. Desculpa eu ter que ser duro nesta manhã, mas esta é a realidade, pastor. Esta é a realidade, irmãos. Há paradigmas, há parâmetros para entrarmos nos céus. Está na Bíblia Sagrada o caminho do céu, está na Bíblia Sagrada a revelação do caminho que leva aos céus. E o que é pecado ainda continua sendo pecado. Assim o pecado é relativado, o ecumenismo religioso é propagado. O que eles querem? Olha só a distorção. A distorção que o inimigo da nossa alma coloca na mente de quem? Dos políticos. Dos grandes, dos poderosos que têm o controle. Eles acham que têm o controle sobre a raça humana, mas o controle da minha e tua vida está na mão do Senhor Jesus. A humanidade não entende, não conhece o que nós conhecemos hoje de manhã, queridos. A humanidade caminha para um ecumenismo, para uma única religião mundial. E nós sabemos, e nós temos a revelação de quem vai ser o governante. E se nós flocharmos as nossas doutrinas bíblicas do pecado, se nós aceitarmos essas distorções, nós vamos caminhar no mesmo caminho deles. Daqui um pouco nós já estamos aceitando esta doutrina da teologia moderna que foi feita pelos bispos católicos. Um dia minha avó me disse, mas eu vou para o céu, o padre pega que eu vou para o céu. E ela estava velhinha. Estava bem velhinha, 80 e poucos anos. Eu digo, vó, infelizmente você não vai entrar no céu. E ela disse, como que não, se o meu padre prega lá em Manoel Viana? E eu puxei a palavra de Deus, Deuteronômio, Salmo 115. Os idólatras não entrarão no reino de Deus, vó. Esta é a doutrina bíblica. Jesus, eu disse para ela, o Senhor Jesus é o único caminho que vai lhe levar até o céu. Diga para o padre lá que o seu neto lhe disse isso. Que o único caminho, vó, para o céu é através do Senhor Jesus. Do novo nascimento. Da água e do Espírito. Expliquei para ela o que é o nascimento da água e do Espírito. Distorções, queridos. Deturpações da doutrina do pecado. A experiência espiritual é considerada válida. Toda experiência espiritual é considerada válida. Por isso que nós vemos em certos meios evangélicos excessos, queridos. Se você entrar no YouTube e procurar, você vai ver. Se você entrar no Instagram, você vai ver movimentos que se dizem cristãos cheios de excessos. E a Bíblia vai dizer o que não é de Deus é do... O que não é de Deus é do diabo. Eu vi uma vez um pastor puxando uma mulher numa coleira. E ela de 4 pés. Que era o Espírito de Deus. Doutrina de demônio. Distorção do pecado. O que não é palavra de Deus, o que não é doutrina bíblica é pecado. Por isso que eu digo, nem todo que professa Jesus é cristão. Para ser cristão tem que viver o evangelho de Jesus Cristo. Para ser cristão de verdade tem que abandonar o pecado. A Bíblia diz para ser salvo tem que o quê? Se arrepender, confessar e deixar o pecado. Esta é a doutrina bíblica do pecado, queridos. Se arrepender,
confessar o pecado e abandono do pecado. Esta é a doutrina bíblica, queridos. O ideal da teologia da liberdade é de oposição às antigas doutrinas bíblicas que se fundamentam na revelação das Escrituras. A teologia do liberalismo, queridos, ela se opõe. Ela entra em guerra às antigas doutrinas bíblicas que se fundamentam na revelação das Escrituras. A teologia do pecado social, a teologia da libertação, a teologia do liberalismo derivam da deturpação da doutrina bíblica do pecado. Tópico 3. A normalização do pecado. Tornar o pecado normal. O pecado pode ser comum aí fora, mas normal ele nunca vai ser. O que é normal é a doutrina de Deus, é a palavra de Deus. Subtópico 1, crise ética e moral. Em termos gerais, os valores que regulam a conduta de uma pessoa denominam-se ética. Os valores que regulam a conduta de uma pessoa se denomina ética. E a prática desta conduta recebe o nome de moral. Nesta concepção, a obediência aos princípios bíblicos reflete o caráter de um cristão. Porém, o conceito deturpado, relativizado do pecado, resulta em desvio e falha de caráter. Desse modo, a sociedade deixa de ser eticamente sólida e torna-se uma sociedade moralmente desajustada. Quando o ser humano ele perde o caráter, que ele se desvia da palavra de Deus, vamos dizer assim, que ele não aceita, ele tem uma vida desajustada. Para ele o mal não é mal. Para ele, pecado não é pecado. E se torna desajustado. Desta crise de integridade rompe ações incompatíveis com a fé bíblica. Temas progressistas violam a ética e a moral bíblica e passam a ser normalizados, tal como a imoralidade sexual. Aí entra todo tipo de pecado no corpo. Tais como imoralidade sexual, o aborto. O ser humano se acha Deus. Ele acha que tem autoridade de tomar a decisão de dar a vida e tirar a vida. É que nem o uso de droga lícita. Cachaça é lícita, eu posso tomar. É lícito, está na lei. A Bíblia diz que eu tenho que obedecer a lei do homem e a lei de Deus. E a doutrina bíblica é de tu destruir o templo de Deus. Não sabeis vós que vós sois templo de Deus? E se vós destruires o templo de Deus, Deus o destruirá naquele dia? Ah, mas eu posso beber, irmão. A Bíblia não fala nada a respeito de bebida alcoólica. A ciência e a medicina vai comprovar que a droga lícita chamada cigarro matou meu pai de câncer. E é lícito. A lei humana permite. É lícito. Ah, mas eu posso beber vinho. Uma vizinha minha, Dona Malha, bebia a vida inteira, morreu de câncer no fígado, destruindo o templo de Deus. Todas as coisas me são lícitas, mas nem tudo me convém. Deturpação da doutrina do pecado, né? Ah, mas é lícito, posso tomar, está na lei humana, posso tomar, não é pecado. E as consequências do templo? Ah, mas o médico diz que eu tenho que tomar um pouco de álcool, porque não sei o quê. O suco de uva concentrado não tem, irmão, todas as propriedades que o ser humano precisa? Tem a quantia de álcool, tem a quantia de açúcar, tem todos os benefícios para o ser humano. Mas a deturpação da doutrina do pecado faz com que certos cristãos... Eu fui convidado a formar nós temos um grupo que faz na casa célula. Nós temos um xerifão toda segunda-feira, cara. Aí cada um leva o pai.
leva o que vai beber. Eu, como não bebo, tomo refri, diz ele. Estava no ar, muito anos. Tá, mas eu não te entendi ainda, gringo. Como beber assim? Não, fulano lá da loja tal, o advogado tal, ele leva o uísque dele, você leva a cerveja dele. Cuidado, queridos. Eu sempre dou um versículo e eu amo esse versículo. A Bíblia vai dizer: examinai as Escrituras e cuidai, porque nelas vós tens a vida eterna. E são elas, disse Jesus, que de mim testificam. Não coma pela boca dos outros. Eu digo para a gurizada: parem com esses coach. Parem com pregador de internet e vai ler Bíblia. A Bíblia é o caminho para o céu. A Bíblia é a melhor, a mais perfeita e mais completa profecia. É a palavra de Deus que vai levar eu e você ao céu, queridos. É a palavra de Deus que vai nos dar um entendimento e sabedoria para saber o que é pecado e o que não é pecado. Como devemos andar e como não devemos andar. O que devemos fazer e principalmente o que não devemos fazer. É palavra de Deus. Mas eu estou lendo o livro de fulano de tal, irmão Carlos, eu sigo fulano de tal, eu ouço isso quase sempre. Eu digo: e tu tens seguido a Jesus? Tu tens ouvido Jesus? Quando você lê um livro é muito bom, nos traz muitos ensinamentos, mas é a visão de um ser humano. A Bíblia é a visão de Deus para mim e para a tua vida. Tópico 3 aí, queridos, vamos ver. A dessacralização da vida. O que era sagrado não é mais sagrado. O que era para ser santo não é mais santo. Esse foi o meu tempo, Jesus, me ajuda. As Escrituras ensinam que a vida humana é sagrada porque tem origem divina. A Bíblia vai dizer em Jeremias capítulo 1, versículo 5, que antes que se formasse os teus ossos no ventre da tua mãe, eu, o Senhor, já te conhecia. Então a Bíblia nos dá a entender que nós somos tecidos e entretecidos por Deus no ventre da nossa mãe. Foi Deus quem nos criou. Mas aqui, a Bíblia vai dizer assim: a dessacralização da vida. Por consequente, a vida é inviolável e deve ser valorizada. O corpo humano deve ser cuidado, alimentado, preservado. Não obstante, a vulgarização do pecado fomenta ideologias que desprezam o sagrado da vida, a dignidade da vida humana. Propala-se a autoestima incondicional sobre o próprio corpo, as devidas limitações éticas e morais. O slogan é: meu corpo, minhas regras. Quantos aqui aceitaram a Jesus no dia do batismo nas águas? Levanta a mão, por gentileza. Ali você teve o ato, a atitude e o testemunho público de doar a tua vida inteira para Cristo, não é verdade? A igreja que estava vendo é testemunha. Que você entregou, e a Bíblia vai dizer que o teu corpo é o quê? Templo de quem? Não ouvi. Templo do Espírito Santo, não é mais teu. Então isso aqui não serve, meu corpo, minhas regras. Para a igreja não. Mas tem meios cristãos que dizem: meu corpo tem nada a ver. Deus só quer o coração. Quantas vezes ouvimos Deus só quer o coração? Ai, fura a sobrancelha, as orelhas, o nariz, os beiços, a língua. Tapa o corpo de tatuagem. Tem um moço que veio para a igreja e já está conosco um bom tempo. Ele toma remédio diariamente. Ele fez uma tatuagem, perdeu todo o fígado. Perdeu todo o fígado. O fígado está se regenerando devagarinho. Ele toma remédio sempre, contínuo. Por causa que não era errado. Não tem problema, Deus só quer o coração. Distorção da doutrina do pecado. Que o vosso corpo... Tessalonicenses capítulo 5 vai dizer que o vosso corpo, alma e espírito estejam o quê? O que, gurizada? Estejam? Não ouvi. Vocês não tomaram café? Irrepreensíveis para a vinda do Senhor Jesus.
vosso corpo, vossa alma e o vosso espírito estejam irrepreensíveis para a vinda do nosso Senhor. Reivindica o pseudo-direito de a pessoa usar drogas, prostituir-se, abortar e cometer suicídio e a eutanásia. Suicídio, queridos, é pecado. Tu não é dono da tua vida. A vida quem deu foi Deus. Deus dá e Deus toma e pronto. Sem argumentação. Eutanásia, eu vou tomar a decisão porque eu estou com câncer e eu não quero mais viver e eu vou me matar. Todo mundo tem um tempo determinado, queridos. A vida é do Senhor. Mas há meios que se dizem cristãos que aceitam essas doutrinas. Temos igrejas aí denominadas, até na cidade, onde os membros... Como fica a doutrina do templo do Espírito Santo? Que seja santo o vosso corpo, seja santo diante da presença do Senhor. Assim o corpo que é templo do Espírito Santo é profanado. A criatura de modo proposital afronta a vontade do Criador. Quando se normaliza o pecado sobre uma crise ética e moral, bem como a dessacralização da vida, o que é sagrado, o que é pecado ainda é pecado. E a conclusão vai dizer assim: a relativização do pecado, que restringe a solução de pautas sociais em prejuízo da moral, e por sua vez o exclusivismo moral em detrimento de causas sociais, ilegalmente não retratam a fé cristã. Apesar da igreja não ser apolítica, nem insensível às desigualdades sociais, o mal primário a ser combatido é o pecado inerente à natureza humana. Uma vez regenerado pela fé em Cristo, o crente repudia as injustiças contra o seu próximo. A igreja atuante é aquela que milita na terra contra a carne, contra o mundo, contra o diabo e contra o pecado. A normalização do pecado, imoralidade sexual. Hoje adultério não é mais adultério. Tem um outro nome aí. Eu não estou lembrado como é que se chama. Quando fala 2, 3, swing. Hoje adultério não é adultério, é swing. Fornicação é o que eu mais bato nessa gurizada. A Bíblia diz que os fornicadores está reservado o largo que arde em fogo e enxofre, a saber, a segunda morte. A morte da alma. Hoje a teologia distorcida vai dizer que um moço tem que conhecer a moça sexualmente para ver se vai dar certo no casamento. Mas a Bíblia diz que é pecado, e esse pecado de fornicação leva ao inferno. E leva a maldição para o casamento. E tem igrejas que não pregam, pastor, mais o casamento. Não pregam mais, não importa mais se tu é casado ou não. E quem não é casado comete o quê? Fornicação. Hoje o mundo é sexual. E eu digo para essa gurizada, se vistam decentemente. Decentemente, decência é uma doutrina bíblica. Tem que andar decentemente. Aos lascivos. Está reservado o que aos lascivos? Aos sensuais. Coisas que não se pregam mais hoje. Não, irmão. Isso não vai me levar para o inferno, mas você veste a vácuo. Tanto o homem, tanto o moço como a moça, às vezes querem se vestir a vácuo. E eu tranco o pé com eles, pastor. Pecado ainda é pecado, irmãos.
E sempre vai ser pecado, por mais que a sociedade lá fora, por mais que outras entidades que se dizem cristãs digam que pecado não é pecado na Assembleia de Deus. Pecado ainda é pecado. Na Assembleia de Deus ainda pecado, ainda vai ser pecado até a volta do Senhor Jesus Cristo. E Deus nos levantou para combater esta falsa doutrina que está se levantando aí no horizonte, mas nós vamos ficar em pé, em santidade, viver a verdade da palavra de Deus.